Saudações a todos. Neste vídeo vamos mostrar alguns achados na radiografia simples do impacto fêmuro-acetabular tipo pincer. Relembrando aqui um corte axial do quadril, nós temos aqui o acetábulo, aqui a borda antero-superior, a cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Isso é o normal. Quando você tiver uma hipercobertura do acetábulo, isto é, uma proeminência óssea na borda antero-superior do acetábulo, essa hipercobertura, essa proeminência óssea irá impactar no colo do fêmur ou na transição da cabeça com o colo quando esse fêmur girar para frente, quer dizer, quando o paciente fizer flexão e rotação interna da coxa. Esse vai ser o impacto fêmuro-acetabular do tipo pincer. Existe um outro impacto, é quando há uma proeminência óssea, uma lombada óssea, um bump ósseo entre a cabeça e o colo do fêmur. Faz uma proeminência óssea nessa região e quando ele fizer o movimento, essa proeminência vai impactar contra a borda anterior do acetábulo. Existe a forma mista, onde você tem uma hipercobertura acetabular pela proeminência óssea da borda do acetábulo e uma proeminência óssea na transição da cabeça com o colo do fêmur. Então você tem impacto misto, impacto CAM e impacto pincer. O impacto fêmuro-acetabular ele vai levar a uma lesão do labro, a lesão de cartilagem tanto no acetábulo quanto no fêmur e pode levar a osteoartrite precoce. Temos que lembrar, entretanto, que é uma síndrome. O que nós vemos na radiografia são sinais radiográficos, mas é necessário que o paciente seja avaliado quanto aos sintomas e aos sinais no exame físico, porque existem muitos pacientes que têm aspecto radiográfico de impacto fêmuro-acetabular, mas que não têm clínica alguma e o exame físico normal. Então, antes de mostrarmos as imagens do impacto tipo pincer, nós vamos ver um quadril normal. Observe alguns detalhes. Veja que a borda lateral do acetábulo ela termina antes do final da cabeça do fêmur. Isso significa que parte da cabeça do fêmur, parte da porção lateral da cabeça do fêmur, não fica coberta pelo osso acetabular. Isso é o normal. Quando você tiver uma hipercobertura, será patológico. É lógico que há um labrum fibrocartilaginoso nessa região que não aparece na radiografia e que ajuda nessa cobertura. Uma outra coisa que temos que observar é a borda lateral do acetábulo. Se você olhar bem, há uma imagem mais densa que cruza neste sentido em direção ao pubis. Ela é mal definida, essa é a borda anterior. E há uma outra faixa mais densa que cruza neste sentido, também é mal definida, difícil de ver, mas essa é a margem posterior do acetábulo. Em condições normais elas não devem se cruzar. Observe outra linha que é a borda interna ou fundo do acetábulo. Aqui está o teto do acetábulo e você tem a margem medial do acetábulo. Esta linha ela tem que estar lateralmente a essa outra linha. Esta outra linha ela vai do ilho ao isquio, então é a linha ilho-isquiática, que tem que estar também lateralmente em relação a essa outra linha que vai do ilho ao pubis. Então é a linha ilho-púbica, também chamada de linha iliopectínea, porque existe um tubérculo no pubis chamado tubérculo pectíneo. Então, essas linhas estão aqui na disposição normal. Linha iliopectínea, linha ilioisquiática e fundo do acetábulo. Esta é uma condição normal. Veja aqui um quadril normal com seu movimento. Quando o paciente faz flexão e rotação interna, o que acontece é isso aqui em condições normais. Mas se você tiver um hipercrescimento da borda antero-superior do acetábulo, o que vai acontecer é um impacto dessa borda aumentada com o colo do fêmur ou com a transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Isso pode lesar o labrum
Isso pode lesar a cartilagem, tanto do acetábulo quanto do fêmur, e pode levar a osteoartrite precoce. Observe aqui a reconstrução óssea em 3D dessa tomografia computadorizada do quadril, neste caso aqui normal. Observe a borda anterior, como ela é côncava, ela faz essa entrada, e isso facilita a movimentação da cabeça e colo do fêmur. Tem espaço para ele se movimentar para a região anterior e interna. Veja a borda do acetábulo. Agora aqui um paciente com impacto femoroacetabular do tipo pincer. Observe que há uma proeminência óssea nessa margem anterior. Essa proeminência óssea, tanto anterosuperior quanto lateral, quando o paciente fazer flexão e rotação interna, ela impacta contra o colo do fêmur. Então isso leva ao impacto femoroacetabular. Um outro caso também semelhante. Compare aqui com aqui. E é exatamente isso que vamos ver na radiografia. Observe essa radiografia de pelve, uma proeminência óssea da borda anterossuperolateral e que cobre, nesse caso aqui, cobriu totalmente a cabeça do fêmur. Então essa proeminência vai impactar contra o colo do fêmur. Compare com o normal. Veja a proeminência óssea. Veja que o acetábulo deveria ter terminado aqui, como está aqui. Mas tem essa proeminência óssea da borda anterior aí. Em condições normais, se você fizer um corte tomográfico no início do acetábulo, lá em cima, você tem a cabeça do fêmur e o acetábulo vai estar olhando lateralmente e anteriormente, a anteversão normal do acetábulo. Alguns pacientes, o acetábulo vai estar olhando posteriormente, a retroversão, que pode ser global ou focal. Observe aqui que a borda anterior do acetábulo está aqui e a borda posterior está aqui. Então elas se cruzaram aqui, essas linhas, formou uma espécie de 8. A borda anterosuperior do acetábulo está mais proeminente. Seria isso aqui, essa proeminência óssea, que seria isso aqui. Observe aqui um quadril normal desse lado, veja a borda anterior e veja a borda posterior, a linha da borda posterior. E aqui um quadril com impacto tipo pincer, veja a borda anterior como a proeminência óssea faz com que ela cruze com a borda posterior. E é exatamente isso que vemos. Veja a borda anterior do acetábulo cruzando com a borda posterior. Veja a borda posterior aqui e veja a borda anterior aqui. Forma essa proeminência óssea que vai impactar aqui na região do colo do fêmur. Não é do mesmo paciente, mas é equivalente. Compare aí a proeminência óssea da borda anterosuperior do acetábulo, da margem anterosuperior do acetábulo, visto na tomografia, e aqui a imagem vista na radiografia. Não é o mesmo caso, não é o mesmo paciente, mas patologias semelhantes e imagens equivalentes. Uma outra situação é a situação de protrusão acetabular. Veja que o fundo do acetábulo protruiu para dentro da pelve. Ele ultrapassou aí todas as linhas. Ultrapassou a linha ilio-isquiática e a ilio-pectínea. Veja que o fundo do acetábulo está lá para dentro da pelve. Com isso, a cabeça do fêmur entrou totalmente dentro do acetábulo e ficou totalmente coberta pelo osso acetabular. Isso leva ao impacto dessa borda contra o colo do fêmur quando o paciente faz a flexão e a rotação interna da coxa. Uma outra situação é a presença de um osso acessório aqui na borda superolateral do acetábulo. Osso acetabular é uma variação anatômica, mas que predispõe ao impacto, porque aumenta a cobertura do acetábulo. E veja que neste caso tem também um impacto tipo CAM, com uma proeminência óssea, com uma lombada óssea aqui, o bump ósseo, entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur.
Então, no caso aqui, sinal de impacto misto, tipo pincer pelo osso acetabular e tipo CAM pelo bump ósseo. Uma outra situação é a coxa profunda, mas sem protrusão. Observe o fundo aqui do acetábulo, ultrapassou a linha ilio-isquiática. Normalmente o fundo do acetábulo deve coincidir ou deve ficar lateral em relação à linha ilio-isquiática. Aqui ele ultrapassou. Então é uma coxa profunda. Isso é bastante frequente, mas muitos desses pacientes não desenvolvem impacto. Entretanto, ele pode contribuir para o impacto. Então, neste vídeo, nós mostramos aqui um acetábulo praticamente normal e prestarmos atenção na borda do acetábulo em decorrência da presença e procurarmos a presença da proeminência óssea, da hipercobertura, prestar atenção na região medial do acetábulo para verificar aí casos de protrusão acetabular e aqui também casos de osso acetabular que podem levar a impacto femoroacetabular tipo pincer. Então são esses detalhes, alguns dos que temos que estar atentos e aí procurar ativamente na radiografia. É lógico que a radiografia deve ser feita com uma boa qualidade, o paciente não pode estar rodado, tem que estar bem posicionado. Ok, então neste vídeo nosso objetivo foi mostrar que na radiografia simples, tanto da bacia quanto do quadril, é importante observarmos os detalhes da borda lateral, superolateral do acetábulo, das margens anterior e posterior do acetábulo e da borda medial do fundo do acetábulo, para verificarmos esses achados aí de proeminência óssea, de osso acetabular, de coxa profunda, de protrusão acetabular, que podem levar ao impacto femoroacetabular tipo pincer. Não comentamos nada, não mostramos as outras projeções radiográficas que ajudam principalmente no impacto femoroacetabular tipo CAM, que será tema de um outro vídeo mais à frente. Ok? Então era isso, obrigado, até o próximo vídeo.